Muito bem, pessoal do nono ano. Começando a nossa videoaula. Vamos embora. Seguinte, vamos falar sobre a Revolução Chinesa hoje. Uma das grandes megapotências econômicas mundiais hoje em dia, certo? Uma luta que vem lá de trás, né, para tentar organizar o país, sair da monarquia, entrar no todo o processo capitalista industrial moderno. Quer dizer, logicamente que antes, eu vou falar daqui a pouco como era o negócio, certo? Mas hoje em dia, aquele negócio não tem nem como, digamos, a gente negar que praticamente nossa vida é intrinsecamente, como eu disse, ligada à China, porque tudo que a gente consome ou é chinês, ou metade é chinês, né? Ou é montado pelos chineses. Então, né? Então, pessoal, vejam só, seguinte lhes, certo? Esse negócio aí a gente vai falar sobre várias partes. No caso, a primeira parte, a gente vai ver, certo? A queda da monarquia na China, certo? Depois vem o nascimento no caso do Partido Nacionalista, depois do Partido Comunista e depois, certo? O governo de Mao Tse-tung, né? Que até hoje é adorado e reverenciado na China, certo? Seguinte, certo? Vamos lá aos termos técnicos, para que vocês possam entender melhor essa bagaça. Eu vou lendo e vou explicando. Vê só, certo? Revolução Chinesa aconteceu em 1949, mas lá atrás aconteceu outra revolução, que foi a Revolução Manchu, que em 1911 desbancou, como é que se diz? Desbancou a monarquia chinesa, certo? Em 1917, nós temos o Partido Nacionalista Chinês. Aí o cara parte um pouquinho para frente, eu vou estar dando esse spin-off para vocês entenderem. Certo? Em 1949, o Partido Comunista derrota o Partido Nacionalista e assume o poder. A partir disso, surge a República Popular da China. No período do início do século XIX, a China foi envolvida por vários países, certo? Eu li rápido, estou dizendo que a China ela foi dominada por vários países, certo? Se a gente voltar lá no oitavo ano, depois no sétimo ano, certo? Do sétimo ano para o oitavo ano, a gente teve o processo de colonização de Américas e entre outros lugares, certo? Então sempre teve esse contato da China com outros países, certo? E daquela época para no caso, século XVII, XVIII, e no caso agora, como eu estou falando, século XIX, então houve um processo de recolonização, porque os caras dividiram o mundo, começou um processo imperialista, certo? Então, a China, né, até esse momento agora que estou dizendo para vocês, ela foi dominada por ingleses, por russos, por japoneses, ó. Se não lembrar, volta lá na Segunda Guerra e dá uma olhadinha. Beleza? Então, por conta do atraso capitalista, ó, é que deu a ideia dos países tomarem seu território e a exploração de... E lógico, aconteceu a explosão de várias revoltas em suas terras, certo? A maioria das revoltas nacionalistas, certo, queria expulsar os estrangeiros. Daí que veio a primeira revolução de 1911, a Xinhai. Foi a queda da monarquia da China, como eu tinha dito ainda agora há pouco. Veio o governo provisório, né? Ou seja, vai organizar as coisas, quem manda onde, quem manda no que, certo? De Sun Tse, líder do Partido Nacionalista, o Kuomintang,
certo? De 1911 a 1912 foi este governo. Então, vamos para frente. Em 1912, os Kuomintang chegam ao poder. Foi marcado por muita estabilidade em 1912 e 1917, certo? Então, o que é que acontece, certo? Várias cositas, a gente vai enumerando aí para a gente ver o que aconteceu naquele momento, certo? Tentativas de golpe militar, né? Ou seja, a gente sabe, quando os militares veem junto com a população, ou mesmo só os militares veem que o governo não está administrando, ou o governo não está tá dando certo, o país não está andando do jeito que é para andar, então muitas vezes os militares tentam dar uma rasteira no governo, certo? Vamos embora. Outra tentativa de restauração da monarquia. Pessoal, ninguém quer perder privilégios, então é aquele negócio, né? Com a monarquia, você chalera o rei, chalera o nobre, aquele negócio. Ou se você era nobre e teve essa mudança de governo, você perdeu alguma coisa. Status, né? E também nesse momento agora que a economia ia rodar, você ia perder, né? Cash. Então, outra coisa, o separatismo em várias províncias chinesas aumentou. E isso foi estimulado por uns caras chamados os Senhores da Guerra, que não aceitavam a submissão ao novo governo, certo? Ou seja, a um governo central, certo? Esse comanda e tem as outras províncias. Então eles não aceitavam essa forma de governo. E apesar disso tudo, os estrangeiros ainda continuavam ali manipulando, sugando na China, certo? O sentimento nacionalista começa a ter mais força e com a Revolução Russa e o marxismo, nasceu o Partido Comunista em 1921, com 57 membros, inclusive o nome daquele cara que eu falei para vocês ainda há pouco, certo? Mao Tse-tung. Em 1925, Sun Yat-sen morre, certo? No caso, líder Kuomintang, e quem assume é Chiang Kai-shek, certo? Então, já vamos entrar em outra fase aí, certo? Mais séria. Não que a outra não tenha sido, certo? No governo dele, certo? Começa a luta contra os senhores da guerra. Em 1925 começa essa luta. O Partido Comunista, sob as ordens dos Kuomintang, escutam, conversam, dialogam com Joseph Stalin. Lembram desse nome? Não? Lembra lá quem é que governava, a União Soviética, etc e tal, certo? Deu uma voadora na tentela de Hitler. Se não lembra, volta a Segunda Guerra lá. De novo, certo? Então, ele falou que eles se aliassem aos Kuomintangs, certo? Os senhores da guerra. Certo? Quer dizer, o Partido Comunista, senhores da guerra. Quer dizer, se unissem aos Kuomintangs, porque a China ainda não estava pronta para o comunismo. Nesse momento, cresce a aceitação dos comunistas, certo? Pelo povo, principalmente pela classe urbana. E começa uma perseguição aos comunistas dentro da China. E essa perseguição começou quando eles entraram no governo em 1927, certo? Chiang Kai-shek, certo? Agora entra nesse embate, certo? Com Mao Tse-tung, certo? Daí começa a Guerra Civil Chinesa. A perseguição dos trabalhadores que apoiavam os comunistas aumentou. E nesse momento, os comunistas sofrem várias derrotas para os nacionalistas. Os líderes do Partido Comunista fogem para
lógico, não morrer. Então começa um movimento chamado a Longa Marcha, certo? Aí, ou seja, o que é que foi isso? Certo? Ou seja, eles fogem para o campo, fugindo para o campo, divulgam suas ideias, e nessa longa caminhada, logicamente, eles vão ganhando adeptos, certo? Vamos voltar para a longa marcha. De 1934 a 1935, fugiram para o campo para se recuperar das derrotas. Em 1936, o conflito começa mais intenso. Então, por conta da invasão japonesa, observação, em 1971, um território chinês foi invadido pelos japoneses, a Manchúria, Manchukuo, viu? Tá certo? Novamente repito, se não lembra, vai lá na Segunda Guerra, que está lá, certo? Já na Segunda Guerra Sino-Japonesa, não a Segunda Guerra Mundial, certo, pessoal? Que fique bem claro. Sino-Japonesa, certo? Os dois partidos, certo? Fizeram uma trégua, deram time, certo? Nas lutas, para lutar contra os japoneses de 1937 a 1945, certo? Agora o que é, digamos, né, meio extremo, louco, sei lá, é que apesar da trégua, apesar deles estarem lutando lado a lado, ainda aconteciam conflitos entre eles, certo? Entre nacionalistas e comunistas. Já em 1945, com a derrota do Japão, tenta-se um acordo, ó, vamos ver, cara, ó, a gente, não lutou junto, vamos ver se a gente, e aí, a gente é brother, mesmo sangue, certo? Um acordo com os comunistas, certo? Os nacionalistas queriam que os comunistas entregassem suas armas e obedecessem a eles. Mao Tse Tung disse: tá querendo me enganar, é? Então, 1930, Mao Tse Tung assume o poder do partido. A ideia da revolução era diferente da defendida por Stalin. Sim, desde já, não sei se vocês lembram, pessoal, na Segunda Grande Guerra Mundial houve esse afastamento da China da União Soviética, né? Esse afastamento por conta das diferentes ideias que cada um tinha. Um queria mais para lá, outro queria mais para cá, outro queria mais rápido, outro queria mais lento, enfim, né? A ideia da revolução era diferente, porque Stalin pensava que a revolução pelo proletariado, ou seja, trabalhadores da indústria e tal, e do campo juntos e tal, aquele negócio todo, né, seria melhor para a China. Só que no caso, certo? Na China, né, ao contrário do que Stalin pensava, que por conta dos trabalhadores urbanos, a classe operária, etc. e tal, na China eles pretendiam fazer a revolução, certo, de baixo para cima, ou seja, certo, do campo para os grandes centros, certo? E como os camponeses eram a maioria, eu ia dizer, então a revolução aconteceria do campo para a cidade, né? Esse termo técnico para ficar mais claro para vocês, né? Os dois países se afastaram e recomeça a guerra civil. Os comunistas ganham no campo e eles foram os principais soldados da luta contra os japoneses. Quando os japoneses eram expulsos, os comunistas colocavam em prática suas ideias, então eles passavam a apoiá-los. Como eu estava dizendo, isso durante a Grande Marcha. Só uma observaçãozinha, certo, pessoal? Certo? Só para que vocês entendam o que eles faziam. Certo? Em 1948, a população rural estava a seu lado e apenas o apoio urbano que os nacionalistas tinham, eles acabaram abandonando a cidade, certo? Abandonando a cidade e fugindo
para não morrer, certo? Então, os nacionalistas fugiram. Os comunistas tinham todo o apoio dos camponeses na China. Os nacionalistas isolados aos centros urbanos. Eles abandonaram as cidades e os grandes burgueses, eles fogem para Taiwan e em 1949, tomando as cidades da China, é formada em 1º de outubro a República Popular da China. Certo? Espero que tenham dado uma luz aí, pessoal. Entendo que muitas vezes a gente fica meio embananado porque esses assuntos realmente eles são complicados, né? Porque envolvem política, poder, dinheiro, conflitos. Mas estou eu aqui para tirar vossas dúvidas. Qualquer dúvida, dá o grito, dá o recado. É isso aí. E daqui a pouco tem mais. Abraço, tchau.